E aí, meus amigos traders, tudo bem? Como é que vocês estão? Stormy na área. E aí, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, gente. Dia 14 de outubro de 2019, são 18 horas em ponto, eu estou gravando então esse vídeo com vocês. O tema de hoje é duplo fundos e duplo topos, como operá-los? E a pergunta que eu faço é, eu vejo muitas pessoas às vezes operando duplo fundo e duplo topo e perdendo dinheiro. E vejo muitas pessoas operando duplos fundos e duplos topos e ganhando dinheiro. Exatamente o mesmo padrão, só que alguns ganham e outros perdem. Eu vou tentar mostrar para vocês basicamente como eu opero, quando eu procuro um duplo fundo e quando eu vou trabalhar esse duplo fundo. Para que vocês consigam então pegar esse padrão e aproveitar esse padrão para a vida de vocês como traders. Ok? Bom, quando a gente fala de algumas questões a respeito de vamos lá, quais são os melhores tipos de duplos fundos, ou como é que ele constrói esse duplo fundo, a gente tem que ter em mente algumas coisas que são importantes. Então deixa eu colocar aqui rapidamente para vocês, tá? Uma tela em branco. E a gente tem o conceito do que é o duplo fundo em si. Bom, basicamente, se nós fôssemos trabalhar todos os duplos fundos no movimento de queda, o duplo fundo é um padrão de reversão de movimento, né? Então, aqui nós já poderíamos pensar em considerar uma posição. E aí provavelmente nós perderíamos dinheiro, porque o mercado perderia o fundo e continuaria caindo. Depois do próximo movimento de queda e que chegasse perto do fundo prévio, nós poderíamos também já estar pensando em fazer uma compra, porque seria um duplo fundo plausível. E aí nós poderíamos perder mais dinheiro. Depois do próximo movimento de queda, nós também poderíamos perder o mesmo sentimento de que seria um duplo fundo se formando. E aí nós poderíamos ter mais um movimento de queda e com isso mais uma perda do fundo prévio. Então não é assim que a gente procura duplo fundos. Tá? O primeiro sinal indicativo de um possível duplo fundo, ele vem deste movimento de queda aqui, que significa super extensão da queda. Já que o duplo fundo ele é um padrão de reversão de movimento, ele é um padrão que vai formar, teoricamente, o momento de reverter o mercado. Digamos que esta primeira queda aqui tenha sido uma queda de 15%, num gráfico diário. E aí a queda seguinte ficou em torno de, vamos lá, mais uns 10% de queda. E a queda seguinte ofereceu uma queda de 18%. E aí nós temos esta queda, que é uma queda muito maior em termos de amplitude do que os movimentos prévios, e essa queda aqui performou aproximadamente 30%. O dobro do tamanho médio das quedas anteriores. Este tipo de movimento imediatamente desperta a atenção. Uou! Esse papel pode estar próximo de uma reversão. Esse papel pode estar próximo de fazer um movimento que reverta essa movimentação de baixa, porque os vendedores já estão exaustos, porque já houve um consumo muito importante da ponta de venda. E aí, nesse cenário, nós vamos esperar o segundo ponto bom para se operar dentro de um possível duplo fundo, que seria o quê? Movimento de repique. E aí, idealmente, esse repique vai, de preferência, romper o último fundo perdido. Não é uma obrigação, mas seria o ideal, perfeito. E depois nós teríamos um novo recuo, que aproximaria os preços do fundo anterior. Em um fundo duplo clássico, aquele descrito pelos livros, a distância no tempo que existe entre este fundo e este fundo, ela fica em torno de no mínimo 1 mês e meio. No mínimo 1 mês e meio. Para que seja um duplo fundo clássico, a distância de fundo a fundo. Existe um outro tipo de fundo chamado duplo fundo reflexo, que é questão de poucos dias, tá? Mas nós estamos falando aqui nesse caso de um duplo fundo clássico. Neste momento eu tenho então a aproximação da zona de suporte dada pelo fundo prévio e eu vou utilizar essa ferramenta que está aqui embaixo, que é o estocástico lento. Neste caso, o que eu vou querer observar? Eu vou querer observar o estocástico lento meu fazendo uma divergência. Ou seja, o fundo do meu estocástico, neste nível que está no mesmo nível do fundo anterior, ele está se formando em um nível mais
alto. E aí eu tenho realmente a minha consolidação, a minha formação de um possível duplo fundo. Lembre-se, para quem esteja formando um fundo, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um candle que tenha a sua mínima mais baixa que o candle anterior e a mínima do candle seguinte, uma mínima mais alta. Então, quando eu tiver essas características, eu já tenho o fundo formado. Então, quando eu tiver isso, como o estocástico lento acima do estocástico lento do último fundo, aí eu tenho a configuração de um possível duplo fundo. E eu tenho duas maneiras de operar, na verdade, 3 pontos possíveis de compra dentro desse duplo fundo. Primeiro ponto, eu vou comprar imediatamente a superação da máxima deste candle, que formou o fundo no mesmo nível do fundo prévio com a divergência no estocástico lento. E o meu stop ficará abaixo dessa mínima. E o meu alvo será no mínimo 2 vezes a amplitude para cima. Certo? Segunda maneira, e a que eu não faço, eu vou esperar romper este ponto aqui. Esse aqui é a região que recebe o nome de vale. Isso é o que está descrito na maior parte dos livros de análise técnica. Esse ponto. E todos os livros descrevem que a gente deveria comprar somente aí. Para mim é uma loucura. O stop é muito longo. Tá? E aí, o terceiro ponto plausível. Eu compro aí o pullback. Tá? Então a formação de um pullback nessa região me permitiria o terceiro ponto possível de entrada. Então aqui é a entrada 3. Aqui é a entrada 2, que eu não faço. E aqui é a entrada 1, que é a melhor de todas. Gente, isso que eu estou passando pode ser utilizado em qualquer time frame, num gráfico semanal, muito mais eficiente, num gráfico diário, num gráfico de 60 minutos ou num gráfico de 10 minutos, o que vocês estiverem olhando basicamente. Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês rapidamente, para que vocês consigam então fixar esse conteúdo de como operar um bom duplo fundo. Vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês verem imediatamente já esse duplo fundo que está se formando aqui. Observem este movimento de baixa, em que o mercado recua, ele volta a subir, ele volta a recuar para o mesmo nível do fundo prévio. Notem que este movimento aqui, ó, este movimento de queda aqui, ele já foi um movimento que exauriu a pressão de venda. O mercado, quando ele volta a recuar aqui, ele não consegue perder o fundo prévio, mostrando que os vendedores já estão se entregando. E aí, quando você localiza isso acontecendo com o seu estocástico lento virado para cima, já numa divergência clara de alta, você imediatamente está localizando aqui um possível duplo fundo. E aí o ponto de entrada, ele se forma exatamente, olha aqui, ó, olha esse inside bar aqui, ó. Ponto de entrada nesta ruptura, com o stop ficando nesta mínima. Isso para um gráfico diário de Go. E aí o trade evolui. E evolui bem. Vamos olhar outros exemplos aqui rapidamente, só para que vocês consigam fixar bem a ideia e o conceito principal. Vejam que aqui, ó, nós temos um outro momento em que o mercado vem fazendo topos e fundos descendentes. Por enquanto, não tivemos nenhuma divergência. Veja que a gente apresenta um novo... Aqui não foi um duplo fundo, a gente recuou, mas não chegou até o fundo prévio, então a gente não conseguiu operar aqui especificamente. Agora aqui sim. Aqui é um duplo fundo mais difícil de ser operado, porque ele não vem depois de um momento de recuo. O mercado faz o recuo, volta a subir, volta a recuar, forma um preço de fechamento de reversão aqui, exatamente em cima do fundo anterior, e aí a entrada acontece de uma forma agressiva aqui, ó. Observem que o nível de preço está no mesmo nível do fundo prévio, só que a gente nota que aqui também, no estocástico lento, estamos no mesmo nível, níveis iguais. Então aqui a gente não tem a nossa divergência que a gente tanto buscaria. Ainda assim, o trade evoluiu bem. Vamos olhar aqui um exemplo, do exemplo mais claro. Aqui, ó, isso aqui é um duplo fundo reflexo. Veja o tamanho dessa queda, uma queda de 21%, uma queda bem maior do que as quedas prévias. Veja o repique que acontece, depois um novo recuo. Veja que esse recuo traz os preços exatamente até o fundo anterior. Notem que esse recuo até o fundo anterior, e aqui nós podemos chamar
estes 3 candles de fundo, porque essa mínima está mais baixa do que a anterior, está mais baixa do que a seguinte, então isso aqui é um fundo. E aí vejam que esta mínima mais baixa do que essa e mais baixa do que essa formam o segundo fundo. No mesmo nível, inclusive, do fundo anterior. Então a gente tem aqui um duplo fundo sendo formado. Notem, este estocástico aqui está bem acima do estocástico do fundo anterior, que era no mesmo nível. Então eu tenho já um ponto de entrada muito interessante nesta ruptura. Com o meu stop ficando abaixo desta mínima, com o meu alvo sendo no mínimo 2 vezes minha amplitude para cima. E daí, com essa divergência altista, eu colocarei meu alvo especificamente nesta região. Trade acionado, trade está evoluindo, bem perto do nosso stop. Muito próximo do nosso stop, não bateu no stop. Trade demorando muito mais, até que finalmente vai para o nosso alvo e bate no nosso alvo. Um belo swing trade. Deu um pouquinho de trabalho, deu um pouquinho de dor, deu um pouquinho de angústia, mas enfim, o trade evoluiu como ele deveria evoluir dentro de um duplo fundo. Vamos olhar aqui outros exemplos. Observem que aqui, ó, neste ponto, sim, eu estava considerando a possibilidade de ser um duplo fundo. Recuo, bateu, movimento super estendido, bateu, recuou, forma um fundo no mesmo nível do fundo prévio, com o estocástico mais alto, e eu defini uma possível entrada nessa ruptura. Aí o candle seguinte faz isso e perde a mínima, formando daí um trap. E este tipo de cenário eu gosto muito. Eu coloquei daí uma possível entrada aqui, porque isso seria um trap. No candle seguinte, acionou minha compra do trap. E eu coloquei meu stop abaixo dessa mínima. E o candle seguinte, me estopa. Me estopa. Estopou. Infelizmente, depois o trade evoluiu e foi justamente para o alvo, como a gente tinha mais ou menos pensado que ele faria. Só que aqui houve uma maldade do mercado que eventualmente pode acontecer. Mas deixa eu mostrar aqui este outro trade. Notem novamente este fundo. Aqui. Neste ponto. E o fundo depois no mesmo nível. E mais uma vez uma divergência altista aparecendo no estocástico lento. A entrada na ruptura da máxima desse candle. Com stop nessa mínima. Com alvo, no mínimo 2 vezes meu risco para cima. E lá vai o trade. Belo trade. Bonito trade. Vejam que isso pode ser operado de uma maneira mais promíscua, digamos assim, em diferentes papéis. Nos papéis que estiverem produzindo o mesmo cenário, a gente pode estar produzindo esse tipo de operação. De uma maneira a procurar especificamente por esse padrão e se especializar um pouco nesse tipo de padrão, inclusive. Tem muitos amigos meus que operam somente duplos fundos e duplos topos, desde que eles tenham apresentado exatamente esse tipo de divergência, como está acontecendo aqui. Observem. Um novo recuo, importante. Acontece o movimento de repique, geralmente com um gap, esse gap exaure os vendedores. Aí o mercado volta a recuar. Veja que bate exatamente no mesmo fundo do fundo prévio. E ele forma um fundo. Pelo conceito de aplicação de topos e fundos que eu tinha dito para vocês. Ó. Estão vendo aqui? Fundo, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta depois. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta depois. Então nós temos aqui uma situação de fundo formado no mesmo nível com o estocástico lento mais alto. Fantástico! O que eu quero aqui é comprar essa ruptura. Com o stop sendo imediatamente abaixo dessa mínima, meu alvo 2 vezes meu risco no mínimo para cima. Olha ali que trade bem legal, mas não bateu no nosso alvo. Infelizmente, ficou alguns centavinhos do nosso alvo.
Tá? Isso é uma situação que muitas vezes pode acontecer na vida de vocês. E o que eu faço como trader quando um papel chega a poucos centavos do meu alvo e começa a recuar? Por exemplo, esse papel chegou a pouquíssimos centavos do meu alvo e logo a seguir faz esse candle que vocês conhecem como um preço de fechamento de reversão. Ou o que eu faço basicamente é perder nessa mínima, eu zero toda a minha posição. Então, como eu comprei aqui, eu vou sair aqui e saio do trade com algum lucro e termino meu trade. Tá? No caso, abriu até num gap de baixa e eu provavelmente saí desse meu trade no mesmo ponto, ou muito próximo do ponto que eu comprei. Tá? E aí o mercado faz novo movimento, volta a recuar e faz mais um movimento de possível duplo fundo. Está se aproximando da região, faz um candle de inversão, ele ainda não formou um fundo, agora ele forma um fundo. Vejam que a gente tem novamente, mais uma vez, divergência estocástica. Uma nova entrada nessa ruptura, stop nessa mínima e alvo duas vezes para cima. A entrada acionada e quase estopados. Essa é uma das dificuldades de operar o duplo fundo. Nós estamos tentando encontrar um ponto de reversão do mercado. E isso muitas vezes impacta o nosso nível de acerto. Dramaticamente, eu diria. Muitas e muitas vezes. E a forma que nós temos para diminuir isso é trabalhar sempre com, primeiro, o stop mais curtinho possível. E por isso que o stop curto não chega a nos machucar. Essa que é a ideia. E segundo, esperar as divergências aparecerem dentro do ativo para que a gente possa então tomar a posição de uma maneira bem mais eficiente. Mas deixa eu mostrar um sistema aqui que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Que é este daqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, que vocês possam ver. É um duplo fundo, mas que tem um trap junto. Então observe que o mercado vinha formando tendência de baixa, topos e fundos em recuo, certo? Até que ele faz um movimento de recuo, volta para o fundo prévio, bate no fundo prévio, forma um candle de reversão, que é esse inside bar aqui, que forma o fundo no mesmo nível do fundo anterior. Eu considero uma entrada nessa ruptura. No próximo candle, ele aciona. Ele abre, perde a mínima e rompe. Este tipo de situação aqui me chama muitíssimo a atenção. Indica que os vendedores não estão aceitando uma continuação da queda. Não estão permitindo que o mercado volte a cair. Tá? Nesse tipo de cenário, a gente tem uma entrada muito mais agressiva. E aí eu poderia inclusive colocar um alvo bem mais longo. A base dessa amplitude inteira projetado para cima a partir do ponto em que rompeu, no mínimo em 100, não, em 161 disso, fica um alvo bem mais longo para essa forma de operar. Eu vou estar entendendo a reversão do mercado como um ponto bastante provável, já que eu tive a divergência no estocástico lento, já que eu tive o trap, a armadilha sendo acionada e já que eu tive o duplo fundo sendo trabalhado. Então essa é uma forma de operar. A gente está falando aqui de Go, mas isso pode ser trabalhado num gráfico semanal, por exemplo, nos mais diversos papéis que vocês estiverem pensando. E aqui, ó, olha que bonito aqui, no próprio gráfico da Go, no gráfico semanal. Veja como o papel faz o recuo importante, volta a subir, volta a recuar, bate no mesmo nível do fundo prévio e faz um trap. Olha esse candle perdendo a mínima do suporte, com o estocástico lento mais alto, e quando rompe essa máxima, permite uma belíssima entrada. Nesse cenário, o trader que está tomando essa posição de position, ele não vai colocar o seu, ele vai colocar o seu stop na mínima, mas ele não vai colocar o seu alvo duas vezes o risco para cima, não. O que ele vai fazer é vai pegar toda essa amplitude daqui até aqui e projetar para cima, e o alvo mínimo dele vai estar em 100, ou se ele quiser ser mais agressivo, em 161. E daí nós estamos falando de um trade que rendeu aproximadamente 51%. Ou, se ele foi mais agressivo ainda, 84%. Isso aqui foi um trap, junto com estocástico lento, divergências altistas e um duplo fundo. Coisas que ficam fantásticas para serem operadas.
Isso acontece muitas e muitas vezes. Sim, olha aqui outro trade. Ó. Olha esse duplo fundo. Olha o ponto de entrada. E aí o cara pega essa amplitude aqui, toda essa amplitude aqui, projeta para cima como alvo. Está aqui o alvo dele. Olha o resultado que ele capturou aqui. Aqui ele botou 44%. Claro que aqui nós estamos falando de um papel que está trabalhando em centavos naquela época, então fica difícil. Vamos pegar um papel mais normal, por exemplo, Itaú. Vou pegar um papel mais normal, bem mais normal, e procurar por movimentos que tenham produzido exatamente o mesmo cenário. A gente pode estar procurando nesse momento vários papéis que estejam produzindo isso, mas olha aqui, ó. Olha a coisa mais bonita. Isso aqui recebe o nome de duplo fundo reflexo. Um movimento super estendido de queda, em que a gente faz o repique, volta a recuar, bate no mesmo nível do fundo anterior. Olha como a gente bate exatamente no mesmo nível do fundo anterior. E daí a gente forma com o estocástico mais lento o ponto de entrada nessa ruptura. A gente pega toda essa amplitude aqui, projeta para cima a partir do ponto de rompimento como sendo o nosso alvo. Vai estar lá em 10,79. Olha ali que bonito o trade. O trade evolui, vai até 1,61 e volta. E a gente consegue nesse trade, num gráfico semanal, capturar no primeiro momento 11% em 25 dias e no segundo momento 19% em 55 dias, usando um sistema muito, muito claro de como operar. Um duplo fundo com uma divergência altista fica muito mais poderoso do que qualquer outro duplo fundo simples. Aqui a gente tem um outro cenário aparecendo. Observe, o mercado faz o recuo, volta a subir, volta a recuar. Olha esse fundo constituído por esses 3 candles aqui. Então veja que essa mínima mais baixa que a anterior e mais baixa que o seguinte. Inside bar, tu bota a tua entrada aqui. Olha o estocástico lento, como tem diferença do estocástico lento no gráfico semanal aqui. Aí você pode puxar sua entrada para essa máxima. Aí sua entrada está nessa máxima aqui, 1 centavo acima dessa máxima. O seu stop fica abaixo dessa mínima. E o seu alvo? Bom, novamente você pega essa perna de alvo, essa perna de baixo aqui, e projeta a partir do rompimento. Seu alvo está aqui. E aí o sujeito, se ele for mais agressivo, pode trabalhar com o alvo de 100. Se ele for quiser um trade mais longo, o alvo de 161. Veja que esse trade aqui ofereceu para o trader que produzir esse movimento. Num primeiro instante, 25% de ganho em 45 dias. E num segundo momento, 42% de ganho em 110 dias. Aí eu pergunto para vocês, qual é o day trader que faz 40% de ganho em 4 meses? Sejam bem francos com vocês. Qual? Considere os custos operacionais de tudo isso que eu estou falando. Ok? Então essa maneira que eu opero duplos fundos e duplos topos. Isso pode ser feito nesse futuro? Pode. Nos 60 minutos? Pode. No 10 minutos? Pode. Isso pode, mas não é legal. O que eu estou tentando passar para vocês são estratégias, táticas e técnicas que podem dar muito dinheiro para vocês num gráfico mais longo, um gráfico diário, um gráfico semanal, com movimentos amplos, que pagam as corretagens, que dão um belo lucro e que deixam o patrimônio de vocês mais gordinho. Estudem, treinem os olhos de vocês para procurar por essas divergências e pelos duplos fundos. Eu tenho certeza que vocês vão começar a localizar oportunidades que possam ser bastante interessantes para vocês. Antes disso, logicamente, vocês têm uma curva de aprendizado para passar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiram, deem um joinha, deem um like, compartilhem com os amigos de vocês como a gente opera duplo fundos e duplos topos. Um abraço, pessoal, até mais e uma ótima semana.